Fala pessoal, aqui é a Yasmin do Salvando Semestre e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre radiação, que também é uma forma de transferência de calor. Bom, esse é o quarto vídeo sobre transferência de calor, então se você ainda não assistiu os anteriores, volta um pouquinho aí e começa lá do vídeo introdutório, beleza? Temos uma novidade agora no canal, que é um site contendo os nossos slides. Então os slides que eu uso aqui na aula vão estar disponíveis lá no site para download, também com a resolução dos exercícios, dos exemplos, e alguns vão ter exemplos extras adicionados ao slide aqui da aula, beleza? Então clica lá, confere o nosso site e já se inscreve no canal, curte os vídeos que você gostar e compartilha muito com os colegas, beleza? Isso ajuda muito a gente. Bom, a radiação, então, ela é uma energia transferida por onda eletromagnética. Ela não necessita de um meio para ser transferida, então ela pode também ser transferida no vácuo, certo? Por exemplo, a radiação solar. A gente tem, então, uma superfície. Essa superfície, ela tem uma absorvidade, que é o nosso alfa. Ela tem uma emissividade da superfície, esses dois são características do material e do acabamento da superfície. Ela perde calor aqui também por convecção. E ela vai perder calor aqui pelo E, que a gente chama de poder emissivo, que é a taxa de radiação emitida por uma superfície por unidade de área. E ela aqui está recebendo calor pela irradiação, que é o nosso G, que é uma radiação que incide sobre uma superfície. Vamos começar falando então do poder emissivo, que é o nosso E. O poder emissivo ele possui um limite superior, o máximo que pode ser emitido de um corpo, que é dado pelo nosso EN, que é a constante de Stefan Boltzmann, vezes a temperatura da superfície à quarta potência. A temperatura da superfície, quando a gente está tratando de radiação, pessoal, a gente sempre utiliza o Kelvin, porque a constante de Stefan Boltzmann, ela é dada em Kelvin. Então, lá na convecção, que é quando a gente diminuía duas temperaturas, podia usar em graus Celsius, sem ter uma implicação no resultado. Aqui não, a gente só pode usar as temperaturas em Kelvin, certo? Às vezes é até melhor usar Kelvin para todos os tipos de transferência de calor, que a gente aí não tem o erro tratando da radiação, tá? Muito importante esse detalhe. Então, uma superfície que emite o máximo do poder emissivo, o máximo de radiação, é chamada de corpo negro. E o poder emissivo das demais superfícies é uma fração desse poder emissivo máximo. E a gente vai ter, então, que o fluxo térmico emitido por uma superfície real é sempre menor que o emitido por um corpo negro. Ele vai ser dado, então, pela emissividade, vezes a constante de Boltzmann, vezes a temperatura da superfície à quarta potência. Então, aqui, esse fator aqui é o nosso EN. E esse valor aqui, ele é sempre de 0 até 1, Sendo que se ele for 1, a gente vai ter um corpo negro, porque o nosso poder emissivo vai ser igual ao poder emissivo máximo, beleza? Bom, temos o TS, a constante de Stefan Boltzmann, que é 5,67 vezes 10 à oitava, watts por metro quadrado vezes Kelvin à quarta, e a propriedade da superfície, que é a nossa emissividade. Vamos falar agora da irradiação, que é o nosso G. A taxa de radiação que incide sobre uma superfície, sobre uma área unitária da superfície, é o nosso G. E essa radiação ela pode ser absorvida, parcial ou totalmente, pela nossa superfície. A irradiação absorvida, que é o nosso G absorvido, vai ser a absorvidade vezes a irradiação total que chega até aquela área da superfície. Então, a absorvidade é uma propriedade da superfície e depende também da natureza da irradiação. Então, juntando a irradiação que chega à superfície e o poder emissivo que sai da nossa superfície, a gente tem que o fluxo de calor por radiação vai ser o nosso poder emissivo
menos o nosso G absorvido, a nossa irradiação absorvida, né? Que é dada aqui, né, pelo alfa, vezes a irradiação que chega até a superfície. Essa aqui, então, né, que é a nossa energia liberada devido à emissão da radiação e a nossa energia absorvida, que é um ganho, né, de energia para aquele corpo, para aquela superfície. A gente tem ainda uma segunda situação quando se trata de radiação, onde uma pequena superfície está envolta por uma superfície isotérmica maior, que a gente chama de vizinhança. Então, aqui a gente tem que a temperatura da vizinhança é diferente da nossa temperatura da superfície. O G, né, que é a nossa irradiação, ele pode ser aproximado para a emissão de um corpo negro na temperatura da vizinhança. Isso tem uma comprovação nos livros, eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, o nosso G ele vai ser dado pela constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura da nossa vizinhança elevada à quarta potência. Nesse caso, a gente tem uma consideração a ser feita. A gente considera que a superfície em questão ela possui uma absorvidade e uma emissividade iguais. É a nossa chamada superfície cinza. Então, o fluxo de radiação saindo dessa superfície, o nosso Q duas linhas de radiação, ele vai ser o E, né, como a gente viu anteriormente, menos o alfa vezes o G. A gente viu que o nosso G vai ser aproximado, né, por constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura da vizinhança, a quarta. Então, quando a gente considera aqui que a nossa emissividade e a nossa absorvidade são iguais, a gente consegue botar em evidência, né, esse fator, ficando com essa equação final de fluxo de radiação. Quando a gente fala agora, né, da taxa, a taxa a gente lembra que é o fluxo vezes a área. A gente tem, né, que o nosso Q duas linhas é igual a taxa dividido pela área. Então, que a gente sempre tem em watts por metro quadrado aqui, né, o nosso fluxo. A taxa vai ser, então, a multiplicação desses dois, só relembrando. A gente viu, então, que o nosso fluxo de radiação é dado por essa fórmula. A gente tem que Q duas linhas rádio, fluxo é igual a taxa vezes a área. Então, a nossa taxa de radiação vai ser igual a área vezes a emissividade, constante de Stefan Boltzmann, TS a quarta menos T vizinhança a quarta. Essa equação ela pode ser escrita ainda como HR, que é o nosso coeficiente, né, ali. Essa equação ainda pode ser escrita como HR vezes área vezes TS menos T vizinhança. Para que isso foi feito? Isso foi feito para a gente tirar a quarta potência aqui. E quando a gente olha o HR, ele vai ser, então, o coeficiente de transferência de calor por radiação, e ele vai ser dado por emissividade vezes constante de Stefan Boltzmann, e essas temperaturas, né, TS mais T vizinhança, vezes TS ao quadrado mais T vizinhança ao quadrado. Então, eles criaram esse coeficiente de transferência de calor por radiação, e isso também se assemelha muito mais às outras equações que a gente tem, né? A gente tem, então, que a nossa taxa de radiação, ela vai ser a nossa diferença de temperatura, que é a força motriz para a transferência de calor, dividido por 1 sobre HR vezes A. Como a gente viu nas outras formas de transferência também, a resistência, então, à radiação vai ser 1 sobre HR vezes A. Então, pessoal, quando a gente tem essa situação, a perda de calor, né, dessa superfície vai ser dada pela taxa de calor de radiação mais a taxa de calor por convecção. Quando a gente escreve as duas, né, a gente tem HR vezes a área, TS menos T vizinhança, mais H vezes a área, TS menos T infinito. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, eu separei o exemplo da teoria. Aqui, então, a gente termina a teoria e o próximo vídeo vem com um exemplo da radiação, beleza? Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo do exemplo dessa teoria que a gente acabou de ver. Se o vídeo foi útil, curte,
compartilha com os colegas, comenta aqui embaixo se você gostou, se você teve alguma dúvida. Clica no link da descrição que te leva para o nosso site, onde você vai ter acesso a esse vídeo e também aos slides que eu uso nele no formato PDF, beleza? Bons estudos e até a próxima aula!